Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para a gente dar uma olhada na poesia. De tempos em tempos, temos que voltar a essa senhora chamada Cecília Meirelles, que é uma das figuras mais delicadas, mais fantásticas da literatura de língua portuguesa, de uma sensibilidade completamente única e de uma produção meio inclassificável, porque ela era muito ela e circulava em alguns espaços que pareciam contraditórios para certas pessoas, apesar de que faziam todo sentido quando olhados no seu próprio conjunto. Ela sempre foi muito criteriosa em relação à divulgação. Publicou já algumas coisas bastante cedo, mas considerou, na hora de reunir os seus poemas, que era a partir do livro Viagem que sua obra podia ser realmente considerada, levada em consideração. E é justamente por isso que é interessante olhar para esse poema de que eu queria tratar aqui, porque ele faz parte de um conjunto que passou não tranquilamente para a posteridade. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de um poema do livro Cânticos, que é o último publicado da Cecília Meirelles. Na verdade, a editora Global, que faz a publicação das obras dela, tem retomado, publicado recentemente, coisas que tinham sido apresentadas ao público antes do livro Viagem, como as Baladas para El Rei ou outros livros do gênero. Mas o Cânticos, que na verdade não saiu pela Global, saiu originalmente pela editora Moderna, é um livro um pouco especial. Por quê? Porque não chegou a ser terminado pela Cecília Meirelles. É um livro que estava em rascunho. Os poemas foram publicados em face dos manuscritos. A gente vê a letra da Cecília Meirelles, a segurança com que ela escrevia as coisas, algumas correções, mas principalmente a ideia de que ela sabia o que estava fazendo. E nesse livro a gente tem coisas maravilhosas, num registro já bastante espiritualizado e muito interessante quanto à sua construção. Para isso, eu acho interessante a gente dar uma olhada no poema 14. Eles te virão oferecer o ouro da terra, e tu dirás que não. A beleza, e tu dirás que não. O amor, e tu dirás que não para sempre. Eles te oferecerão o ouro da além da terra, e tu dirás sempre o mesmo. Porque tens o segredo de tudo e sabes que o único bem é o teu. Como eu tinha mencionado, esse poema, como todos os outros do livro, está colocado frente a frente com o seu manuscrito. E a gente vê, olhando aqui o manuscrito, que há uma clareza do que ela estava escrevendo. Não tem muitas correções. Tem, na verdade, uma indagação se é mesmo beleza o que ela está escrevendo e uma correção que é, no lugar de EA, aparecer A. Simplificar um pouco a construção, quebrar um pouco o ritmo das conjunções. O que chama atenção aqui? Toda vez já falei para vocês que chega para mim um texto falando ai, olha que bonito, eu fico com um pouco de arrepios, vou ler, e realmente é um texto muito ruim, porque as pessoas estão preocupadas quase sempre com o significado e não com a forma, com a construção. Muitos textos têm mensagens bonitinhas, mas são escritos de maneira absolutamente precária, e aqui é o contrário. Aqui, a mensagem, que é um pouco obscura, ela se
beneficia e ela cresce, ela se constrói o quê? Na simplicidade da construção. Essa opção marcada no manuscrito de tirar o EA e colocar o A e a beleza, virou a beleza, é exemplar desse procedimento da Cecília Meirelles de condensação. E o que no começo da carreira era uma frase um pouco mais solta, aqui está um exemplo maravilhoso do nível de condensação a que ela chegou. São duas ideias fundamentais. Eles, quem são eles? Não está colocado no poema. Outros poemas do livro não explicam e não clarificam isso, porque esse eles é voluntariamente indefinido. Eles que se opõem a um tu, o leitor, o interlocutor desse texto, eles oferecem um monte de coisas e tu rejeitas. Essa é uma ideia. A segunda ideia é porque tu tens a verdade contigo. Quando você tem a verdade contigo, você não precisa aceitar aquilo que vem de fora. Você está completo. A ideia é da completude. A mensagem desse texto é, diante do transbordamento, a completude faz com que o que é transbordante se manifeste como transbordante. Uma vez que você já está completo, uma vez que tu já estás completo, qualquer coisa que se te ofereça é supérflua, é desnecessária, porque você já tem tudo o que você precisa. E que aqui é descrito como o teu segredo. Teu segredo, porque está fechado dentro de ti. Está fechado dentro de tua única completude. E tu sabes que esse é o grande bem, porque ele te completa. Agora, voltemos um pouquinho no poema para ver o que acontece com os enunciados anteriores, porque os enunciados anteriores, eles se desdobram um pouco. Eles dão uma transbordada. Mas que transbordada é essa? É a transbordada só do número de menções. Porque eles te oferecem o ouro, a beleza, o amor e o ouro de além da terra. Então, olha a sequência. Começa com uma coisa muito material. Passa para outra coisa no limite do material e do abstrato, que é a beleza. Porque sim, a beleza tem uma manifestação material, mas o que é a beleza? Ela se manifesta, mas ela é um conceito. Depois o amor. O amor já é 100% abstrato. É relacional, porque depende de pessoas, mas já não dá para materializar numa coisa, como uma coisa bela, uma coisa amorosa, fica confuso. Para depois voltar para o material, mas um material abstratizado. Veja o caminho de abstratização, ou um caminho ascendente de descorporificação. Vão te oferecendo tudo e tu dizes não. Tu dizes não. Mais do que dizes, tu dirás. Porque essa é outra coisa interessante deste texto aqui. Ele está falando para um tu no momento presente e falando no futuro, que eles te oferecerão e tu dirás que não. Tá antecipando. É quase como uma lição para um suposto discípulo. Um discípulo de quê? Um discípulo, quem sabe, dessa abstratização de que o poema está tratando. E tem uma coisa muito interessante, que é, enquanto o poema tematiza essa abstratização, ele próprio se abstratiza. Eu já tinha chamado a atenção para a correção da Cecília Meirelles de um e a beleza para a beleza. Porque é a condensação, é o enxuto. Essa parte que se desdobra,
Ainda assim, é uma parte extremamente enxuta. Não tem adjetivos. Tem duas expressões adjetivas. O ouro da terra e o ouro de além da terra. De resto, é tudo seco. É um poema direto. É um poema reduzido à sua ossatura mínima. E uma ossatura de uma delicadeza ímpar. Porque é disso que a Cecília Meirelles está falando aqui. Muito mais do que a gente tentar fazer altas interpretações espiritualistas e tentar compreender que ela está falando à beira da morte, já que esse livro foi o último que ela escreveu e não chegou a ser publicado em vida. Então, à beira da morte, ela está falando da transcendência, está falando do mundo espiritual. Mais do que isso, ela está falando de um mundo poético que se caracteriza pela essencialidade. E tendo a essencialidade, o que acontece? O próprio texto se apresenta nessa sua essencialidade. O texto se apresenta na maneira mais enxuta, mais parca, mais direta. O que a gente tem? A gente tem as poucas palavras que são necessárias para falar do quê? Da completude. E essa completude é o quê? É o verdadeiro segredo desse texto. É o único bem que ele tem. Por que é o único bem? Porque é a única coisa que sustenta essa estrutura frágil de uma musicalidade que se apaga em benefício de uma mensagem que é o próprio texto.